Olá, bem-vindos a todos. Estamos agora falando de biologia, células, estudo da célula. Por que não? Das células. Bom, meus queridos, vamos ver então dentro de moléculas, células e tecidos, a série da aula 8 de biologia. Vamos lá. Bom, nessa videoaula eu dei uma caprichada, como sempre. A gente vai mostrar uma célula cortada longitudinalmente, ou seja, você tem uma laranja, imagine então uma laranja cortada no meio. É a mesma coisa de eu ter aqui essa caneca cortada aqui no meio. Então o que você vai ver desse corte é a parte daqui, você vai ver só isso daqui, né? Tá? Mas ela é tridimensional, na verdade ela é 3D. Então a aula de hoje também é 3D. É uma inovação na sua aula. Bom, meus queridos, de modo geral, todos os seres vivos possuem células. Outro ponto importante, a célula tem divisão de tarefas e cada organela tem uma tarefa, uma função específica. E é isso que veremos agora, nesses próximos minutos. Grande abraço, eu já volto. Bom, o que nós vemos agora, nós vamos ver agora uma célula, tá? Uma célula eucarionte. Bom, nessa célula, vocês podem perceber, ela é 3D, ou seja, tem organelas incrustadas dentro do seu citoplasma, que é então o plasma é um líquido com várias substâncias. Cito quer dizer célula. Então a área que estuda as células é chamada de citologia. Citologia ou chamada também de biologia celular, que está muito mais fácil de vocês lembrarem. Cito quer dizer célula. Logia é o estudo, então o estudo da célula. Citologia. Bom, dentro da citologia, então, o que a gente vai ver? Uma das matérias prediletas minhas, que eu mais tirei nota 10 na faculdade. A professora gostava muito de ter o Eberhard como aluno. Grande professora, Saboia, grande, adorava as aulas dela. Fantástica. Simone, lá da Federal, grande abraço. Se estiver me vendo, aquele abraço, minha referência na área de biologia celular. Grande professora, doutorada, USP, grande teacher. Bom, vamos lá. Vamos ver então quais são as estruturas internas dentro de uma célula. Começando pela mitocôndria. Essa estrutura que vocês veem aqui, chamada de mitocôndria, ela tem como principal função gerar energia dentro da célula. Ela vai receber, dentro da célula, ela vai receber a glicose já desmontada e depois vai acabar de desmontar para gerar energia. Depois a gente vai ver isso. Do lado de fora aqui nós temos a membrana plasmática. Membrana plasmática. Que a gente viu na outra aula, tem uma bicamada lipídica, não é? Uma bicamada lipídica. Ok? Aqui que vai então ser a parte externa. A MP está aqui também, né? Toda essa redondeza aqui, beleza? Bom, depois temos os lisossomos. Lisoéramos? Não, lisossomos. Lisossomos. Vem de lise. Palavra lise, que quer dizer o quê? Quebra. Então são corpos, soma quer dizer corpo, né? Que quebram substâncias. Depois a gente vai ver que é o lixeiro das células, nossos lisossomos que vão digerir organelas velhas, antigas e outros tipos celulares.
Só relembrando, as mitocôndrias possuem DNA próprio. Tem DNA, material genético próprio, além do núcleo. Tem os cromossomos. Então, material genético, DNA, que a gente chama MIT, mitocondrial. DNA mitocondrial mais abundante das nossas células. E tem origem materna, vem da nossa mãe, nossa avó, bisavó, tataravó, das primeiras avós da Terra. Bom, nós temos também, bonita, parece uma bolacha, né? Aqui temos essa organela também chamada de aparelho de Golgi ou complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Extremamente importante, conhecido agora modernamente a partir de 1997 como aparelho de Golgi. Tá? Leva o mesmo nome. Bom, aqui nós temos os peroxomos, os peroxissomos são extremamente importantes. Os peroxomos têm como função desintoxicar as células, tá? Os peroxomos, a gente pode escrever peroxomos, importantes enzimas que vão fazer a desintoxicação celular e outras funções muito importantes. O complexo de Golgi tem como principal função armazenamento de substâncias. E também a exportação de substâncias. Exportação. Então, células como glândulas são ricas em complexo de Golgi. Exportação de substâncias. É o porto das células, tá? É onde vai ocorrer o aeroporto ou o porto, tá? Bom, aqui nós temos os centríolos. Centríolos, responsáveis pela função de criar o fuso mitótico. Depois a gente vai apresentar isso para vocês. Aqui dentro, nós temos o núcleo. Então eu vou enumerar aqui como número 1. Então, é o núcleo, certo? O núcleo com seus componentes. Então o núcleo ele tem DNA e proteínas. Ele vai ser rico em DNA e proteínas, também podendo ter cromossomos. Lá eu já mostrei os cromossomos. Tem poros aqui, tá? O núcleo, então, representado essa bolinha, que é mostrado aqui. Então, aqui nós temos a carioteca, que é um envoltório nuclear. Aqui nós temos o poro do núcleo. Aqui os cromossomos. Cromoéramos não, cromossomos, que contém o DNA. E aqui dentro, no 2 eu tenho então nucleolo, chamado nucleolo, rico em RNA ribossomal. Beleza? Então tá aí o núcleo da célula. Extremamente importante, então, o núcleo. Beleza? Muito bem. Então, estamos vendo o núcleo. Cromatina são esses fios quando ainda não está na forma de cromossomo. São formados por proteína. E DNA, material genético que vai carregar todas as informações genéticas para a produção das proteínas do nosso corpo. Dentro do núcleo existe o nucleoplasma, que é um plasma, um líquido interno dentro do núcleo. Temos o núcleo e, próximo ao núcleo, o retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático rugoso. Rugoso porque tem o que? Ribossomos, essas bolinhas
são chamadas de ribossomos. Por isso que é rugoso. Ou também conhecido como granular, que é o REG. Ou chamado granular. Retículo plasmático granular. Rico em ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Beleza? Bom, voltando lá à nossa célula grandona, o que a gente tem então? Vamos diminuir o tamanho para a gente enxergar tudo. Nós temos os lisossomos, membrana plasmática, mitocôndria, a MIT, o MIT também, a faculdade dos meus sonhos, que eu amo de paixão, Harvard também. Aqui temos os centríolos, que são, parecem tamborzinhos, tá? Igual aqueles tambores de samba. Temos os peroxomos, temos o complexo de Golgi, lisossomos, acabou. Basicamente é isso que nós temos na célula. E nós temos então também o citoesqueleto. Citoesqueleto, que são como se fossem gravetinhos, como se fossem fios de cabelo que vão dar estrutura para a célula. São fiozinhos internos. Imagine bombril. O bombril com um saco plástico em volta. A célula seria o saco plástico e dentro o bombril com aqueles fiozinhos de proteína. Tá certo? E todo esse líquido, tudo que está aí dentro, é chamado de citoplasma. Falem comigo, queridos. Citoplasma, que é especificamente o líquido, né, interno, líquido interno, que contém sais, minerais, contém todas as biomoléculas e também as organelas lá dentro. Beleza? Então, basicamente é isso que a gente está tendo aqui. Continuando a nossa análise de células, então nós vimos os lisossomos, os peroxomos, vimos o núcleo. Aí, o que a gente ainda não viu são essas estruturas que estão ao lado do núcleo. Então, para elas eu vou dar um número. Vou escrever 3 e 4. Então, quem seria 3 e 4? Muito bem, queridos. A estrutura 3, voltamos a ela, é uma estrutura que está ligada à carioteca, que é a membrana do núcleo, tá? Por isso são chamadas, então, eucariontes. Células eucariontes, que tem, nesse caso aqui, animal, que tem a carioteca. Então, nessa estrutura que a gente está vendo, tem umas bolinhas azuis, estão vendo? Então, aqui é o retículo. É o que a gente viu lá no núcleo, né? Retículo endoplasmático, ou seja, umas bolsas internas, endo quer dizer interno, com membrana plasmática, retículo endoplasmático, rugoso, ou também conhecido como granular. Você tem dois nomes, o hair ou REG. Então lembra, né? REG, aí lembra do retículo endoplasmático rugoso, né? Retículo endoplasmático rugoso, rico em ribossomos. Que beleza! Então qual é a função? Se os ribossomos têm como função a produção de proteínas, logo o retículo endoplasmático tem a mesma função. Produzir o quê? Síntese de proteínas. Maravilha! Então tá aí mais uma estrutura importante das células, né? Agora, a estrutura 4, vamos ver então o que quer dizer 4. 4 a gente vai falar que é o HEL. Estrutura 4. Então, retículo endoplasmático liso. Então, retículo endoplasmático
endoplasmático liso, HEL, conhecido também como hair, retículo endoplasmático liso ou agranular, sem grânulos. O liso tem como função a produção, L, lembra L? De lipídios, de hormônios. Então produz hormônios extremamente importantes, tá? Hormônio masculino, testosterona, estrógeno, progesterona, são todos produzidos no HEL, tá? Gordura também, manipulação das gorduras, etc. Então vimos que existe as mitocôndrias, produção de energia, centríolo, que vão produzir o fuso mitótico, que é uma estruturinha que vai puxar os cromossomos. Numa outra aula a gente vê isso. Quando a gente já viu lá em meiose e mitose, tá? Que vai puxar os cromossomos. Outra parte importante, a gente vai ver em mitose principalmente, né? A divisão celular, então vai ser importante. Bom, vemos o núcleo que contém cromatina, cromossomos, DNA. Nucleolo tem o RNA ribossômico, o ribossomal que vai dar origem aos ribossomos. Tem também no interior das células bolinhas assim, tá? Com ribossomos, tá? São chamados os poliribossomos, que ficam no citoplasma. Então, basicamente, o que você vai ver aqui é o complexo de Golgi, que dará origem também aos lisossomos, com enzimas digestivas. E o complexo de Golgi tem como função armazenamento de substâncias e exportação de substâncias. Bom, reconhecimento também de substâncias, como a gente vai ver já já. Então, basicamente, é uma célula, o livro mais importante de célula, chamado The Cell, do Bruce Alberts. Tem mais de 1.500 páginas, só para vocês terem uma ideia da complexidade da célula. Aqui estou resumindo para vocês as células, ok? Então vamos dar agora um zoom para esse mundo fantástico das células, especial agora aqui. Então 9, mitocôndria, 13, centríolo, 10, peroxomos, 12, lisossomos, 11, citoplasma, 1, nucleolo, 2, núcleo, 3, retículo endoplasmático rugoso, 4, parece lisossomo também, 5, cisterna do retículo endoplasmático, 6, complexo de Golgi, 7, membrana plasmática, 8, HEL e a 9, as mitocôndrias, tá bom? Aqui também os ribossomos, né? Basicamente é isso que você deve treinar no seu caderno. É só ouvir de novo a aula e completar. Bom, só para não ter dúvida, então vamos revisar. Algumas células animais têm flagelos também, no caso do espermatozoide, por exemplo. Então nós temos o poro nuclear, são os poros do núcleo, cromatina com DNA, nucleolo, temos a cariomembrana, carioteca, as mitocôndrias, centríolo, membrana plasmática, complexo de Golgi, vesículas, mitocôndrias, ribossomos, aqui se pode escrever ribossomas livres, retículo pode ser ribossomo ou ribossoma, tanto faz. Os microtúbulos que vão dar origem ao citoesqueleto. Só para vocês saberem, o citoesqueleto ele tem proteínas chamadas dineínas e cinesinas que vão levar substâncias como se fossem metrôs dentro das células, tá? Parecidos com trilhos de trens elétricos que vão levar substâncias para um lado e para o outro dentro das células. Isso é fantástico.
Tem o retículo endoplasmático rugoso, rico em ribossomos, ribossoma, lisossoma ou lisossomo, tanto faz, tá? Soma, em grego, quer dizer corpo. Somo, a mesma coisa. Centríolos, então, são encarregados do fuso mitótico. O fuso que vai dar origem à divisão celular. Esses microtúbulos vão crescer de tamanho e dentro das células vão gerar o que a gente chama de fusos mitóticos, onde vão ficar inseridos os cromossomos na divisão celular. Então tem uma importância na divisão celular. Função. Mitocôndrias. Então você tem as cristas mitocondriais, a matriz mitocondrial, aqui tem DNA, né, o DNA mitocondrial, de origem materna. Tem a membrana externa e membrana interna. Então qual a função das mitocôndrias? Gerar energia, produção de ATP, produção de energia. Outra coisa importante que a gente deve lembrar do retículo endoplasmático rugoso. Ele vai fazer o quê? Proteínas. Aqui tem a membrana do núcleo, do retículo endoplasmático. Aqui nós temos os ribossomos. No caso aqui um ribossomo. Você tem então a produção de proteína lá dentro. Então, 1 é o núcleo. 2, o poro do núcleo, onde terá a passagem de um RNA, chamado RNA mensageiro, que vai levar à produção de proteínas dentro dos ribossomos. Isso depois a gente vai ver em detalhes. 5 são os ribossomos, 3 retículo endoplasmático rugoso, né? 4 as cisternas, buracos internos dentro do retículo endoplasmático. 6 proteínas transportadas por vesículas, tá? 7 são vesículas. O aparelho de Golgi, então, ele é um parceiro aqui é o aparelho de Golgi, que vai armazenar as substâncias feitas no HAIR, proteína, vai empacotar ela, vai etiquetar ela com glicose. Depois, numa outra aula, a gente pode ver isso, mas não é importante agora. Então, 8 aparelho de Golgi. E a parte cis e trans. Cis é a primeira parte, trans é a última parte, que é de transporte, de exportação. Então a função exportar, armazenar e exportar substâncias para outras células. Tá bom? Muito rica no pâncreas, de complexos de Golgi, né? Fígado, tudo que é glândula é rica em complexo de Golgi. Precisa exportar muitas substâncias. São fábricas do nosso corpo. E aqui o complexo de Golgi, com alguns detalhes, a parte cis, e aqui a parte trans. Aqui uma foto real, uma micrografia dentro das células, 0,25 micrômetros, 10 a menos 6 metros. E aí uma visão geral de tudo que a gente viu nessa super videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem robusta, vamos dizer, com vários detalhes. Gostaria que vocês lessem várias vezes. Uma aula 3D. Aula 3D em HD do Eberhard. Gente, um prazer enorme dar uma aula dessas para vocês. Vocês não fazem a ideia do tanto que eu gosto de falar disso. É a área que eu me formei, sou formado. Gosto de engenharia também, mas gosto muito de biologia. Aí há toda uma engenharia da natureza dentro das células, e eu gostaria de passar esse amor, essa empolgação. Você vê, eu falo disso há 15 anos, para mim, como se fosse alguns dias. Eu adoro as células. Estou cheio de células. 100 trilhões de células nos formam.
Então nós somos células diferentes, células de músculo, células dos ossos, células da pele, do fígado, células do coração, células do sistema nervoso, os neurônios, células sensitivas dos olhos, milhares de células, cartilagem da orelha, milhares de células, temos 216 tipos de células, tá? 216 tipos diferentes no ser humano. Nós, seres humanos, por enquanto, temos 216 tipos de células diferentes. Na próxima aula, veremos um pouquinho das diferenças entre as células e compararemos, vamos fazer uma comparação com as células vegetais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e também criado o amor pela biologia. Você é feita e feito disso, tá bom? De células. Grande abraço nessa incrível aula de células. Espero que vocês continuem aqui no Tera Vestibulares. Grande abraço. Tchau, tchau.